E aí, galerinha, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda Moraes e hoje nós vamos corrigir os exercícios de Química do Plano de Estudo Tutorado do primeiro ano do ensino médio. Lembrando que vamos corrigir as atividades da semana 1 do volume 2 desse material que foi fornecido pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Vale a pena ressaltar, gente, que tem muitas pessoas assistindo esse vídeo sem ser inscrito no canal. Então, peço que vocês se inscrevam neste canal, que compartilhem esse vídeo, que se gostarem da minha explicação, que deem um like nesse vídeo, que compartilhem, que mandem para os amigos e que deem uma força aí. Muito obrigada, um abraço a todos e vamos à correção. Atividade 1. Veja os esquemas a seguir. 1. Água em corrente elétrica, formando gás hidrogênio e gás oxigênio. Gelo, na presença de calor, formando água. E 3. Água oxigenada, na presença de luz, formando água e gás oxigênio. Classifique cada transformação em fenômeno físico ou químico. Lembrando que o fenômeno físico é uma transformação física, ou seja, é aquela que não altera a natureza da matéria. Não são formadas novas substâncias. Ao passo que as transformações químicas são aquelas que sim alteram a natureza da matéria e são formadas novas substâncias, ou seja, ocorre uma reação química. Então, dentre as opções 1, 2 e 3, primeiramente vamos transformar a opção 1 em reação química. Vamos lá. Água, H2O, na presença de corrente elétrica, formando H2, que é o gás hidrogênio, mais O2, que é o gás oxigênio. Lembrando que essa equação química está balanceada. Vocês vão aprender isso ao longo aí do curso de Química. Sendo assim, são sim formadas novas substâncias. Por quê? A partir da água, na presença de corrente elétrica, foi formado gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, é um fenômeno químico, ocorreu uma reação química. Analisando a opção 2, gelo formando água. Então, vamos lá. Gelo é água na fase sólida e, ao passar por um processo de fusão, forma-se água líquida. Então, é um fenômeno físico, uma vez que não deixou de ser água, ela apenas mudou o estado físico. Ela saiu, do seu estado sólido para o estado líquido. Então, mudança de estado físico, que nesse caso é a fusão, é apenas um fenômeno, uma transformação física da matéria. E no 3, água oxigenada na presença de luz, formando água e gás oxigênio. Então, a gente percebe que água oxigenada, que é o H2O2, na presença de luz, forma água e O2. Sendo assim, são sim formadas novas substâncias. Nesse caso, é classificado como um fenômeno químico. Atividade 2. Marque as alternativas referentes a fenômenos químicos. Então, somente fenômenos químicos é o nosso interesse agora. A. Produção de plásticos a partir do petróleo. Então, a gente já pensa, o petróleo vai ser transformado em plástico, mudou a identidade, a natureza da matéria. Sendo assim, é um fenômeno químico, é uma transformação química. Então, a letra A é uma alternativa a ser marcada. Letra B. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Então, vamos lá. É uma barra de cobre gerando fios de cobre, mas não mudou a identidade da matéria, continua sendo cobre. Mudou o quê? A sua formação física, a sua constituição física. Era uma barra e passou a ser fio, mas não deixou de ser cobre. Então, é uma transformação física. Letra B, a gente não marca. Letra C. Fabricação da coalhada a partir do leite. A coalhada é obtida a partir do leite, através de processos
químicos. Então, é sim uma transformação química e a letra C também a gente marca como fenômeno químico. Letra D. Desaparecimento do açúcar ou do sal de cozinha quando colocados e agitados em pequena quantidade em determinado volume de água. Nesse caso, estamos formando uma solução, ou de água com açúcar ou de água com sal. Nesse caso, o açúcar ou o sal é o soluto dessa solução e a água é o solvente, sendo então uma transformação física. Vale ressaltar também que para a identificação de uma transformação física, como nesse caso da formação de solução, a gente pode pensar no processo inverso, no processo da separação da mistura. Se formos separar a solução água com sal ou água com açúcar, nós conseguimos separar e isolar novamente a água, sem perder as suas propriedades, e também o sal, sem perder as suas propriedades, ou o açúcar? Conseguimos. Então, é apenas uma transformação física. Não houve reação química nesse processo. Letra E. Produção da gasolina a partir do petróleo. Lembrando, pessoal, da nossa aula do volume 1, a gente pode relembrar um pouquinho do processo de separação de misturas. E como que a gente obtém a gasolina? A partir da destilação fracionada do petróleo. Nesse caso, é apenas uma transformação física. Letra F. Prego enferrujado. E aí é a formação da ferrugem. Nesse caso, muda a constituição, ocorre reação química. Sendo assim, é sim considerado uma transformação química e a letra F também deverá ser marcada. Letra G. Queima da gasolina. Todas as vezes, pessoal, que vocês verem essa palavra queima, combustão, pode logo marcar como transformação química, porque há alteração na constituição da matéria. Então, a letra G é uma transformação química e ela também deverá ser marcada. Letra H, fotossíntese realizada pelas plantas. Nesse caso, é sim uma transformação química em que novas substâncias são formadas a partir do processo fotossintético. Ocorre sim reação, como a gente pode ver aí, olha, que gás carbônico reage com água na presença de luz, formando glicose, água e gás oxigênio. Então, novas substâncias são formadas nesse processo de fotossíntese, sendo então também considerada uma transformação química e a letra H também deverá ser marcada. E por fim, letra I, decomposição da luz solar por um prisma. A decomposição da luz solar por um prisma é considerada uma transformação física, porque é apenas uma separação dessa luz solar. Não ocorre uma reação química nesse processo. Então, a letra I não deve ser marcada. Atividade 3. Em quais das passagens a seguir está ocorrendo transformação química? Então, vamos lá. 1. O reflexo da luz nas águas onduladas pelos ventos lembrava-lhe os cabelos de seu amado. Então, a gente pensa em reflexo de luz. O reflexo de luz é apenas um processo físico. Não ocorre transformação química nem com a luz e nem com a água. Então, nesse caso, não é considerado uma transformação química. 2. A chama da vela confundia-se como brilho nos seus olhos. Então, a chama da vela é um processo de combustão, é uma queima. Então, sim, é um processo químico, é uma transformação química. 3. Desolado, observava o gelo derretendo em seu copo e ironicamente comparava-o ao seu coração. Bem profunda essa frase aí, né? Então, é sim uma transformação física, igual a gente viu na atividade anterior, na atividade 1, em que o gelo derretendo é apenas a transformação da água sólida para a água líquida. É uma transformação física. Não ocorre uma transformação química, uma reação química nesse processo. A água não deixa de ser água. Ela apenas muda o seu estado de agregação das moléculas.
Então, nesse caso, não é uma transformação química. 4. Com o passar dos tempos, começou a sentir-se como a velha tesoura enferrujando no fundo da gaveta. Nesse caso, é uma tesoura enferrujando. Ocorre sim uma reação química, que é a produção, a formação da ferrugem, que é a reação química do ferro com o oxigênio do ar, formando a ferrugem. Então, nesse caso, é uma transformação química. Sendo assim, estão corretas apenas letra D, 2 e 4, que ocorrem sim transformações químicas nessas passagens. Atividade 4. As transformações que ocorrem em um sistema podem ou não ocasionar alteração na constituição da matéria envolvida. De acordo com o enunciado, estão corretas as associações. Vamos lá. 1. Digestão de um alimento. Durante o processo de digestão dos alimentos, várias reações químicas são ocorridas no organismo. Sendo assim, essa classificação está errada, porque deveria ser um fenômeno químico em que novas substâncias são formadas. Então, essa não está correta. 2. Água oxigenada na presença de luz, formando água mais oxigênio gasoso. Foi classificado como uma reação química. E aí a gente percebe que sim é uma reação química, porque a partir da água oxigenada, outras substâncias são formadas, sendo elas a água e o gás oxigênio. Então, essa classificação está correta. 2 está correta. 4. Queima de fogos de artifício. São formadas novas substâncias durante o processo de queima. Todo processo de queima é um fenômeno químico. Nesse caso, a opção 4 aí está classificada errada. Então, não está correta essa associação. 8. Transformação do gelo em água. Então, está classificado como um fenômeno físico e a gente já viu que está correto. É apenas uma transformação física em que a água, no seu estado sólido, passa para o seu estado líquido. Então, é apenas um fenômeno físico. Essa associação está correta. 16. Sublimação do iodo sólido. Está sendo classificado como reação química. Mas o processo de sublimação do iodo é apenas a mudança do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Essa é a definição de sublimação. É apenas uma mudança de estado físico. Então, não é considerado uma reação química, logo, essa associação está incorreta. Fazendo, então, a soma dos itens corretos, temos que 2 mais 8 é igual a 10. Atividade 5. A elevação da temperatura de um sistema produz geralmente alterações que podem ser interpretadas como sendo devidas a processos físicos ou químicos. Medicamentos, em especial na forma de soluções, devem ser mantidos em recipientes fechados e protegidos do calor para que se evite a evaporação de um ou mais de seus componentes. Então, a gente está analisando aí o processo de evaporação. Evaporação é uma transformação física em que há mudança do seu estado líquido para o estado gasoso. Apenas uma mudança de estado físico. Então, não é considerado uma transformação química, apenas uma transformação física. Não haverá formação de novos componentes. 2. A decomposição e consequente diminuição da quantidade de um composto que constitui o princípio ativo. Nesse caso, o processo de decomposição é sim a formação de novas substâncias a partir daquela substância que está sendo decomposta, que está passando pelo processo de decomposição. Nesse caso, é uma transformação química que está ocorrendo, porque novas substâncias serão formadas a partir do processo de decomposição. 3. A formação de compostos indesejáveis ou potencialmente prejudiciais à saúde. Nesse caso, a gente pode perceber que a palavra formação nos indica que novas substâncias estão sendo
formadas. Então, está sim acontecendo uma transformação química. Nesse caso, da afirmativa, é a formação de compostos indesejáveis a partir dos medicamentos, e que esses novos compostos formados podem ser prejudiciais à saúde. Então, sim, é um indicativo de uma transformação química. Nesse caso, pede-se o seguinte: cada um desses processos, 1, 2 e 3, corresponde a um tipo de transformação classificada, respectivamente como já analisamos, é uma transformação física, a opção 1, opção 2, transformação química, e opção 3, também uma transformação química. Sendo assim, a opção correta é a letra B, física, química e química. Então é isso, pessoal. Aguardo todo mundo aqui na semana que vem para a correção do volume 2, mas da semana 2 das atividades de Química. Enquanto isso, dê um like nesse vídeo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, cuidem de quem vocês amam e se cuidem também. E vamos que vamos, galera, sem desanimar. Um abraço, até semana que vem.